A gente começa pelas meninas do IAB. Elizabeth Piovesan, seja bem-vinda. Tiziana Novaes, seja bem-vinda. Só se apresente, daí a gente começa um bate-papo e a gente passa para a Jéssica e a Cláudia se apresentarem também. Pode fazer, Tiziana. Posso começar? Então, claro. Meu nome é Tiziana, eu sou neuropsicóloga em Curitiba, eu sou... Posso o microfone? Saiu o microfone. Saiu o microfone, isso. Eu sou voluntária do IAB desde o início. Estão ouvindo agora? Está melhor? Sim. Hoje eu sou vice-presidente, junto com a Beth, né? Com muita relutância, porque eu gosto de ser voluntária, eu gosto de ser formiga. E nós trabalhamos com várias frentes aqui, não só em Curitiba, como em São Paulo. Nós temos a Beth vai falar também um pouquinho mais dos grupos de apoio, da linha de apoio telefônica. Nós temos simpósio do cérebro todo ano. E com a pandemia, né, a gente teve que expandir, teve que se reinventar. E começamos daí as lives e as palestras e reuniões entre os nossos participantes online. Então, na verdade, a gente acabou atendendo pessoas do Brasil todo e, inclusive, de alguns países do mundo. Né? A gente teve participantes de vários países. No último levantamento foram 6 países, se eu não me engano, né, Beth? Acho que sim. Então, são brasileiros que moram em outro país e acabam sendo cuidadores de alguém que tem a doença de Alzheimer. Então, o nosso trabalho vem já há 10 anos crescendo, né, junto com essa população idosa, e nosso objetivo realmente é dar apoio para essas famílias e trazer informação e conhecimento para todos, né, não só para os familiares e cuidadores, mas inclusive esse ano a gente teve até um curso para a classe médica, voltado para informação, para conhecimento, para aprofundamento. Vou passar para a Beth para ela falar um pouquinho mais dos nossos projetos. Obrigada, minha sucessora. Eu estou torcendo para isso. Eu sou Elizabeth Piovesan, eu sou diretora-presidente, fundadora do Instituto Alzheimer Brasil. É uma instituição que vai fazer, dia 5 de maio do ano que vem, 10 aninhos. 10 aninhos, nossa, como passou rápido, assim. E quanta coisa a gente tem o prazer de dizer que a gente conseguiu realizar, né? Nós somos uma instituição também sem fins econômicos, né? E temos voluntários. Aqui em São Paulo, temos 2 equipes que trabalham integradas, né? E a gente desenvolve aí diversas ações. Não sei se eu estou adiantando. Você vai perguntar depois disso? Depois eu vou perguntar, mas eu quero dizer que eu vi você crescer, né? Nesses 10 verdade. anos. Exatamente. Nós já fomos voluntárias numa outra associação juntas, né? E tenho um maior carinho pela Edilmere. E fiquei tão feliz quando ela convidou a gente para estar aqui batendo esse papo gostoso com vocês aí. Agora a gente tem um Memory Café Brasil. Olha só, trouxe as meninas lá de São Paulo. E só agradecer que o Celso Del Monte da Silver Ocean está aqui com a gente, Angela Bradini, Eliane Trajano, sejam bem-vindos. E é um prazer, a Silver Ocean, que as meninas também são qualificadas safiras da Silver Ocean. Sejam bem-vindas, Jéssica e Cláudia. Muito obrigada, Edilmere. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho mais, né, sobre um tema que é extremamente importante. Até como a gente estava dizendo antes, acho que falta ainda muito em relação à conscientização sobre a doença de Alzheimer, e não só sobre a doença de Alzheimer, mas a distinção da demência de uma maneira geral, né, em diversas populações que a gente sabe que acomete. Então, obrigada por estar aqui. Meu nome é Jéssica Bran, eu sou gerontóloga de formação, então eu trabalho com o processo de envelhecimento humano. Eu sou formada
o meu mestrado, né, meu doutorado são pela USP, né, no Instituto de Psiquiatria, também voltado para a questão da saúde mental do idoso. Hoje a gente trabalha com um público um pouco mais específico, que são pessoas mais velhas, com síndrome de Down e desenvolvimento de demência. Então, é um nicho bem específico, mas que está aí, que também precisa de cuidado. E eu e a Clau, nós desenvolvemos, né, o Memory Café Brasil. Em novembro de 2019, já está ficando mais velho já, hein? E é um projeto muito bacana, eu vou deixar a Clau explicar um pouquinho sobre ele, porque é um projeto que a Clau engaveta já faz muitos anos, e aí a gente, no momento difícil da nossa vida pessoal, a gente pegou e falou, não, vamos fazer isso, vamos tocar. E tem muito a ver, né, com a conscientização, tem muito a ver com o cuidado a essas pessoas, e também o trazer para a sociedade. A gente tenta romper um pouco essa lacuna que tem entre ciência e sociedade, né? Então, Cláudia, apresenta aí. Obrigada, muitíssimo obrigada, em nome do Memory Café Brasil. Meu nome é Cláudia, eu sou fonoaudióloga, especialista em envelhecimento ativo da pessoa com deficiência intelectual e autismo, né? O primeiro curso brasileiro já aconteceu de especialização em deficiência intelectual e autismo, isso é uma grande conquista, e eu fui uma das primeiras alunas. Eu também atuo com envelhecimento desde a minha graduação, sou apaixonada pela inclusão social da pessoa que envelhece, né? O que nos motivou a desenvolver o Memory Café Brasil, que é um projeto de uma filosofia inclusiva muito forte, e a inclusão está no seu DNA. Atualmente eu sou mestranda em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, aqui da Universidade de São Paulo. Eu trabalho especificamente com a investigação clínica dos marcadores de declínio comunicativo, cognitivo-linguístico de pessoas com síndrome de Down. Então, eu tenho uma parceria muito importante com a Jéssica, além do Memory Café Brasil, nós somos pesquisadoras interessadas na área de envelhecimento precoce da pessoa com síndrome de Down, né? Atualmente, eu trabalho com reabilitação cognitiva, estimulação cognitiva, treino e reabilitação de idosos. Estamos aqui simplesmente para dizer que estamos felizes em trazer o Memory Café Brasil para essa roda de conversa. Muitíssimo obrigada, querida. Nossa, olha quanta coisa fantástica, quantos especialistas aqui para a gente poder falar. A Tânia está dizendo que está com um probleminha na internet, então, se ela não puder entrar, a gente vai tocando. E é muito interessante porque eu, particularmente, falando para vocês, especialistas, né? A Beth sabe um pouquinho da minha história, eu fui buscar saber sobre a doença de Alzheimer porque eu tive na minha família, né? Minha mãe tinha doença de Parkinson e aí começou a desenvolver alguns sintomas do Alzheimer, mas, gente, isso há 15 anos atrás. Se hoje a gente ainda vê dificuldade de se ter informações, vocês imaginem há 15 anos atrás quanto isso era complexo. Então, mas eu acho que, como familiar, a gente tem que correr atrás, né? A gente tem que buscar, saber, eu como professora na área da saúde também. Então, eu fui, justamente a Angela Brandini está aqui, a gente acabou montando um grupo chamado GEDAUS na época, assim, né? Um grupo de estudos da doença de Alzheimer, e porque a gente precisava saber, e isso foi muito bom para que eu pudesse atender a minha mãe, né? Estar com ela ali do lado. E aí fui para a Brasa, e conheci a Beth, aí eu vi ela crescer enormemente. A gente precisa muito de vocês, porque a gente precisa dessas informações, que elas sejam repassadas. Eu, como familiar, eu como treino cuidadores hoje, a gente sabe da grande dificuldade que é a gente não entender aquilo dentro da casa da gente, né? Aquela situação, eu digo, aquela situação que acontece quando um ente querido da gente começa a ter alguns sinais, alguns sintomas. Mas eu vou começar por vocês. Eu acho que a gente está falando aqui sobre a doença de Alzheimer, e muitas pessoas têm curiosidade, talvez até, em saber o que é bem essa doença, né? Da onde que ela vem, como que isso acontece, quais seriam os primeiros sinais. Então, talvez a gente pudesse perguntar
que é Alzheimer? Ou, na verdade, Alzheimer é uma demência? Ou a gente poderia colocar tudo isso junto, né? Não sei, e Beth pode responder e depois as meninas podem complementando. Então, a doença de Alzheimer, ela foi investigada mais e foi descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra, neurofisiologista Alois Alzheimer, que mais tarde, após até a morte dele, o orientador, o chefe dele, da equipe, resolveu resolveu dar o nome daquela descrição que ele deu, né, daquela doença que foi observado, estudado, de Alzheimer, para homenageá-lo, né? Que logo depois que ele fez isso, não mais que 4 anos, ele faleceu já, né? E é uma doença do cérebro, uma doença neurodegenerativa, né? Que, a princípio, nós temos aí a teoria mais forte que tem, né, na literatura, a mesma coisa do que Alois Alzheimer descreveu, inclusive, na época, 1906, observa-se que ocorre no cérebro umas lesões que eles chamam ali, né, uma proteína chamada proteína beta-amiloide. Essa proteína beta-amiloide, ela acaba se aglomerando no cérebro e matando as células, impedindo que os neurônios se conectem, tá? Estou falando conectem, até para homenagear a Conecta aqui, mas para evitar, então os neurônios não conseguem se conectar, fazer ligações por causa disso, e acabam morrendo, né? E uma outra lesão também que ocorre dentro da célula, dentro do neurônio, com uma proteína que também ocorre um processo de acúmulo, ao invés dela se não é o termo certo dizer se diluir, mas do cérebro dela, enfim, vamos usar o termo assim, eu não consigo me lembrar agora de um termo melhor, mas ao invés dela se diluir no cérebro dela, ela acaba se aglomerando também e formando emaranhados neurofibrilares. Esses emaranhados também causam a morte do neurônio. Isso é progressivo. E a região onde normalmente isso acontece, né, pelo menos é o que a teoria mais forte aí, que é na região temporal aqui, onde começa, e nessa região hipocampal, que é responsável pela aquisição de informações, né, e pela memória aí recente. Por isso que, normalmente, as pessoas começam a ter perda de memória de acontecimentos recentes. Lembra o antigo, canta as músicas antigas, né? Mas porque são outros tipos de memórias que ficam preservadas, né? Mais para frente, elas vão ser perdidas também. Mas, a princípio, começa aquelas memórias que impedem a pessoa de fazer novas aprendizagens, né? De guardar e de trazer informações também recentes. Então, ele não tem muito o que falar do presente, então ele começa, um dos sinais aí é ficar repetitivo, falar bastante do passado, é uma das características, porque as outras memórias, elas estão mais preservadas. Sim. Jéssica, Cláudia, querem complementar? Acho que foi muito bem colocado. A gente hoje tem, né, desde 1906 vem se falando sobre a doença, e aí agora a gente tem incorporação, né, na parte diagnóstica, apesar de não existir nenhum exame que diagnostique a doença, né, o diagnóstico mesmo, a certeza de que você teve
Alzheimer é só após a morte. Então, hoje a gente tem um diagnóstico possível ou provável. E os exames que existem, que muita gente pergunta, né? Tem exame, não tem? Não tem, tá? O que tem hoje é mais para auxílio. Então, são exames instrumentais, né? Só para realmente eliminar outras possibilidades que podem estar aí gerando uma perda de memória e auxiliar o médico no diagnóstico. Então, hoje a clínica ainda é soberana em relação ao diagnóstico da doença de Alzheimer. E é importante deixar claro, a gente tem, claro, exames de imagem que podem auxiliar, a gente tem aí exames, muitos laboratórios fornecem exames no líquor, mas predominantemente esses exames eles têm sido feitos na área da pesquisa, né? Até para conseguir identificar marcadores biológicos que possam predizer a doença. Então, a gente ainda não tem nenhum exame específico que diagnostique, né, que fale, não, é isso mesmo, pelo menos não em vida, né? A gente consegue fazer isso pós-mortem, mas não em vida. Então, é importante, acho que, também deixar um pouco claro isso, né? Sim, Isso é muito importante, porque a Tânia só está dizendo que está com problema na conexão, ela está entrando e saindo, tentando sair, não está conseguindo as questões tecnológicas da vida de hoje em dia, né? Sim. E eu lembro muito da minha mãe, que alguns sinais começavam a acontecer, tipo, ela enxugava a louça e levava a louça toda para o guarda-roupa, assim. Ela trocava alguns lugares, assim, né? Ela terminava de tomar seu banho, pegava o shampoo e colocava atrás da porta. Então, a gente começou a pegar detalhes ali, e é tão difícil para o familiar entender ou observar esses pequenos detalhes, né? Quais seriam, assim, os sinais que a gente poderia dizer para as pessoas mais comuns, fora isso, né, que eu falei, mas acho que tem muitos outros sinais, né? O que mais você pode me ajudar? Eu acho que a gente precisa também retomar uma clarificação da questão das fases da demência, porque a gente aqui no Brasil classifica tudo muito globalmente, né? Então, quando a gente fala que alguém está com demência, todo mundo acha que é Alzheimer, e enfim, e a gente ainda não conseguiu se organizar de maneira que a gente deixe essa informação cada vez mais clara para a população, que ainda não conviveu com pessoas com demência, né, que só ouve falar desse nome, mas não tem uma vivência prática. Então, quando vocês falam desses primeiros sintomas, é importante que a gente relembre que na demência do tipo Alzheimer, a gente vai ter também uma fase, que essa fase que a Edmery está falando que ela percebia na família, que a gente pode até chamar de fase pré-demência. Então, essa fase pré-demência, ela é uma fase muito, onde esses sintomas, eles são muito sutis, e que, às vezes, eles são confundidos com as mudanças do processo de envelhecimento, com aquelas mudanças sutis, né, que a gente já espera no processo de envelhecimento normal, com doença neurológica instalada, propriamente dita, né. Então, é normal que a gente encontre algumas falhas em mecanismos cognitivos e linguísticos que pode sinalizar para a gente alguns indicadores de declínio que já está acontecendo e que muitas vezes não é percebido tanto pela família. E às vezes nem é percebido pela pessoa que já está começando a declinar, porque são mudanças, na verdade, às vezes linguísticas, às vezes a modificação na memória operacional, que gera impacto, por exemplo, em anotar recados, em repassar e transmitir informações, mas que, com o passar do tempo, ao longo dos anos, ela tende a piorar. Então, no envelhecimento esperado, a gente percebe que as pessoas, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão tendo maior dificuldade para nomear corretamente os nomes dos objetos, os nomes, às vezes, de amigos que eles não veem com tanta frequência, mas que fazem parte do seu círculo
de comunicação. Então, a gente começa a encontrar falhas que nós chamamos de dificuldade de acessar as palavras, que é dificuldade de acesso lexical, que vai, com o passar do tempo, gerando modificações até anômicas, que a gente chama, né? Como se a pessoa precisasse do nome dos objetos e elas não conseguem nomear esses objetos corretamente. Então, por sinal, só para fazer uma brincadeirinha, por sinal, eu lembrei o que eu queria falar aquela hora. Ai, que bom! Então você acessou o lexical. Mas veja, a pessoa com Alzheimer não lembra depois. Eu lembrei. Ou então ela só vai lembrar. Ou então ela só vai lembrar, Elizabeth, se você der uma pista, se você facilitar esse acesso lexical, se você der uma pista semântica ou der uma pista fonética. Aí você facilita. Por exemplo, se o que você gostaria de lembrar e que está na ponta da língua se chama óculos, ele fica... às vezes faz até o gesto de óculos, mas não consegue nomear a palavra. Aí vem a filha ou a nora e diz assim, é o óculos, ou às vezes começa com O, aí ele, óculos, aí ele consegue acessar imediatamente a informação. Então, essas pequenas mudanças hoje, ela tem sido alvo de pesquisa, inclusive no laboratório de investigação de memória, onde a gente atua lá no Instituto de Psiquiatria, principalmente o grupo da fonoaudiologia e da neuropsicologia. Por quê? Porque essa fase pré-demência, ela é uma fase que requer sinal de alerta e que nós não estamos sendo treinados a percebê-la no dia a dia. Então, a gente, quando recebe um paciente para participar do diagnóstico diferencial de Alzheimer, ele muitas vezes já está numa fase muito mais avançada, sendo que estes sinais poderiam ter sido verificados antes se a gente levantasse o perfil cognitivo e linguístico da pessoa no Brasil a partir dos 60 anos, a gente ia conseguir criar uma curva de funcionalidade e a gente faria uma mensuração dessas pequenas falhas que vão acontecendo ao longo do envelhecimento. Então, esse é um aspecto muito importante, principalmente quando a gente pensa em prevenção de demência do tipo Alzheimer. Nós precisamos prevenir essa doença, mas para prevenir, nós precisamos ficar atentos a estes sinais de alerta, né? E aí, só eu me lembrei também de que na época da minha mãe a gente fazia adesivos, colava, né? O que era meia, o que era... Porque era difícil, e pelo desenho lembrava, às vezes, era muito mais fácil. Depois eu vi que também já vendiam isso em vários lugares, né? Uns kitzinhos para que você pudesse colocar no guarda-roupa, principalmente do que era cada detalhe. Eu acho que muitas coisas evoluíram e eu estou muito feliz em estar sabendo, conhecendo muitas coisas sempre. A gente tem que estar sempre estudando. E o que você está dizendo é justamente a questão de prevenir, né? Da prevenção. Aí eu penso assim, né? Às vezes a gente diz assim, eu esqueci a chave do carro, não lembro onde. Não, calma, tem muitas coisas que a gente ainda... até acho que a Jéssica, que é mais novinha daí, não sei, também já esquece alguma coisa. Espera lá, né? Mas é importante que as pessoas entendam que um simples esquecimento, que acho que a Beth falou, vocês falaram, não significa que você está com uma demência, né? Pode ser um estresse, pode ser uma... A Tiziana também pode falar, né, Tiziana, dessa questão. Na verdade, eu ia fazer um link entre o que a Beth falou e o que a Cláudia falou, porque assim, o nosso foco esse ano até, e nos últimos reuniões que a gente tem conversado internamente no IAB, é justamente preparar os profissionais para que reconheçam o quanto antes esses sinais. Eu faço a avaliação neuropsicológica na minha prática diária e a gente tem um dos grandes sinais, na minha opinião, é a própria pessoa, é o próprio relato da pessoa, porque eu recebo pessoas que já estão com um diagnóstico provável, né? Elas já estão apresentando sinais bem visíveis, e ela já vinha se queixando há muito tempo, mas
ela foi em muitos profissionais muitas vezes, ou a própria família não deu vazão para aquela queixa, principalmente se a pessoa tem uma área cognitiva um pouquinho melhor, se ela tem uma reserva cognitiva, é muito comum as pessoas falarem, não, mas você é ótimo, você está maravilhoso, só que ele, comparado a ele mesmo, há 1 ano, 2 anos atrás, tem uma perda significativa, e a própria pessoa vem falando, eu não estou bem, eu estou sentindo que eu não estou bem. Então, ter um profissional de saúde, de qualquer área, que seja sensível a ouvir essa queixa e realmente investigar e mandar esse paciente para a linha correta, né, para o médico correto, porque não adianta, a gente está falando de uma questão muito específica, de uma área super complicada de diagnóstico, um diagnóstico provável, tem um exame específico para ser feito, né, é uma soma de alguns fatores, então olhar tudo isso, né, esse ambiente que a pessoa está e principalmente o relato dela, até porque isso às vezes não é muito levado em consideração. Não, porque a gente, na verdade, só é levado em consideração, Tiziara, quando isso começa a impactar no dia a dia. Então, quando a pessoa começa a esquecer os recados, quando começa a esquecer o nome dos netos, quando começa a esquecer informações essenciais no dia a dia. Então, o impacto no dia a dia é o que leva essas pessoas a buscarem um diagnóstico. Enquanto esse impacto não acontece, eles vão remediando a situação e eles vão convivendo com as mudanças, né? Porque, desculpe, dá licença, porque ainda prevalece aquele velho estigma de que é normal da idade, né? A grande maioria dos médicos ainda diz isso para o paciente, a grande maioria. Sabe, a gente tem 2 linhas de apoio aqui, sou eu que recebo essas informações, então a gente pode constatar melhor essa questão aí, sabe? Então, e não só o médico, mas a família começa já com a negação e dizer que não, isso daí é natural da idade, ou então ela sempre foi assim, ela sempre foi desligada, sempre desatenciosa, sempre não sei o quê, sempre com alguma justificativa. Não sabem eles, né, que todos perdem com esse atraso aí. Né? Todos perdem. Então, o nosso trabalho é incansável, tem que ser incansável, porque para esclarecer as pessoas com relação a isso, né? Da importância que tem de procurar ajuda até para o planejamento da vida dali para frente. Né? Para poder a medicação ter mais chances de sucesso, não o sucesso da cura, porque todos sabem que não tem, né? Mas que a pessoa consiga realmente se adaptar melhor com a medicação e receber algum benefício, né, que ela possa dar. Então, se for tarde, depois que ela já perdeu bastante de cognição, né, aí pouco adianta, entende? Aí a corrida é grande, porque eles vão acordar mesmo e levar um choque quando eles verem, assim, essa pessoa fazendo coisas, assim, inimagináveis. Sim. E às vezes até agressiva, né? Sim, eles não entendem daí. Aí sim, daí eles... E mesmo assim, gente, olha, a família reluta em procurar ajuda. Sim. Às vezes tem vergonha, eu vi que tem gente que tem vergonha. Prova aí do que eu vou falar para vocês, o que a gente divulga, o que a gente faz, o trabalho pesado mesmo de divulgação, de informação, nós damos muita informação, e mesmo assim, gente, muita gente vê, sabe que tem apoio ali e não vem. Não assimila. Acha que não é necessário. Sim. Sabe, é uma pena, a gente fica triste, porque muitas ações que a gente realiza, para fazer para 50 e fazer para 500 pessoas é a mesma coisa. Sim. Então, a gente quer que venha mais gente, que mais gente se beneficie. E é uma dificuldade,
sabe? Quando eles vêm, depois a gente tem que ouvir assim, puxa, que pena que eu não fui antes, porque eu poderia ter errado menos, eu poderia ter feito mais pela pessoa, pelo meu ente querido. Então, o apelo sempre da gente é, começa a observar, corre atrás, vai atrás de um profissional, né? Primeiramente tem que ser um médico, né? Para ele fazer um diagnóstico, o médico vai pedir a equipe multidisciplinar também para auxiliar, para ajudar, né? Porque ele vai precisar de mais apoio nisso. Então, faça isso logo. Eu acho que você respondeu uma das perguntas da Rosane Fett, o médico que pode nos orientar seria o neurologista, até o geriatra já pode ajudar, então, né? Quem mais vê essa parte aí é neurologista, geriatra, alguns psiquiatras, né? Mas o melhor médico mesmo, né? Gente, eu vou dizer bem para vocês. Esses são os que a gente realmente recomenda, né? Que vá atrás, porque tem maior número de profissionais que atendem, né? Que tem experiência nisso. Mas o melhor profissional é aquele que tem experiência, aquele que sabe da doença. Sim. Sabe? Às vezes até um bom clínico também pode ajudar. Né? Ou pelo menos a encaminhar-se aí. Então, é importante que se faça essa avaliação e se for no primeiro e vir com o papo é da idade, não se conforme, não. Peça uma segunda opinião. Tá? Não querer desmerecer de jeito nenhum. Eu tenho médico em casa, né? Não é isso. Mas ouça uma segunda opinião. Isso é importante. Né? Para daqui 2, 3, 5 anos, a gente vê até pessoas de 3 a 5 anos que vão para casa e se conformam. O médico disse que é assim mesmo, que é da idade. Aí o que acontece? Chega um ponto que ele faz alguma coisa que deixa todo mundo assim desesperado, aí eles saem correndo. Mas aí já se passou de 3 a 5 anos. É muito tempo. Já podia estar sendo tratado e a qualidade de vida desse qualidade poderia melhor. Ter sido melhor. Isso, menores, né? A Rosana também, só perguntando, a fase da pré-demência inicia geralmente depois dos 60 anos ou antes? A gente já viu filmes que até antes também. Não é fase pré-demência, inicia antes. Não está associado, a gente está falando justamente isso. Não dá para associar idade com demência. Não tem nada a ver. Não é? Tem estudos que mostram que pessoas que têm um desenvolvimento da demência com 60 anos, talvez já tinham sintomas 20 anos antes. Biologicamente, a gente tem o desenvolvimento aí de tudo que a Elizabeth falou a respeito da proteína tal, do beta-amiloide. A gente já tem aí uma deposição dessas proteínas que são tóxicas para o cérebro de 15 a 20 anos antes. Mas aí tem a questão, tem gente que tem esse tipo de comprometimento, né, biológico e não desenvolve a demência. Por isso que ainda é tão obscuro, né, a gente olhar e falar sobre não só a doença de Alzheimer, mas de maneira geral, porque a gente tem essas nuances. Então, mas é importante mesmo, porque a gente tem aí o comprometimento cognitivo leve, né? Que está ali, né, no usual, está querendo ir para uma demência, a gente não sabe em que momento. Então, é um grupo de risco muito grande. E nesse grupo de risco, a gente tem o que eles falam, né? Normal da idade. Então, está aí, misturado nesse grupo de risco que pode ser um problema futuro, pode desenvolver um problema futuro. Eu acho que também falar que, então se eu começasse um tratamento com CCL, né, com comprometimento cognitivo leve, então eu vou frear o desenvolvimento da doença? Não necessariamente, né, mas assim, a gente consegue, às vezes, postergar o aparecimento dela ou minimizar a agressividade da doença. Então, como a Dilmeri falou, viver com mais qualidade. Né? E é isso que a gente busca quando fala assim, doença de Alzheimer, né?
Uhum. Eu é na fase do CCL que as medicações têm mais efeito. Né? A gente não tem medicações curativas, mas nas pesquisas a gente vê isso, né? É na fase da doença do declínio cognitivo leve que os medicamentos têm muito mais função. Eficácia. Né? Eu trabalho muito com famílias, com gestão de famílias e os cuidadores, tudo, né? Às vezes a pergunta é aquela simples frase, chega um momento que a doença ficou tão insustentável de trabalhar e não posso mais trabalhar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ficar cuidando do meu pai, ou sempre tenho que contratar um cuidador, e é para não chegar justamente nesta fase que a gente pede para que as famílias observem os sinais, acolham as informações, né? Eu sei da Beth, eu sei que elas fazem no presencial, eram reuniões quase, né, mensais que vocês estavam fazendo, presenciais, e eu sinto que às vezes a família procura e depois desiste, não busca tanto isso, mas eu sempre digo assim, leiam. Os panfletos da Beth, eu ainda tenho alguns aí do IAB, eu sempre estou lá com alguns panfletinhos, leiam, se informe, porque isso é muito importante, né? Eu acho que essa intervenção precoce, ela vai diminuir o impacto da demência no dia a dia da pessoa demenciada. Isso é muito importante que a gente diga, por quê? Porque por mais que a gente não tenha ainda cura para uma doença degenerativa tão grave, mas a gente já tem referencial teórico, evidência científica de que essa intervenção multidisciplinar precoce, o quanto antes, ela exerce um papel muito importante porque ela diminui o impacto da doença no dia a dia da pessoa que demencia. Então, quando a gente insiste para que os familiares não desistam de pedir ajuda, não desistam de se unir com pessoas que falam, que conversam, que vivenciam a mesma temática, é porque, na verdade, a gente quer que a população entenda que a pessoa com demência e o cuidador pode viver dias melhores ou dias menos sofridos, né? Então, esse suporte de uma equipe multidisciplinar, com uma intervenção precoce, vai trazer mais qualidade de vida e vai diminuir o sofrimento mental, né, da pessoa com Alzheimer e também dos familiares. Eu acho que os familiares é um outro assunto que requer até uma outra conversa mais direcionada. Isso é verdade. Mas a qualidade dos anos vividos da pessoa com Alzheimer é muito importante. Ele precisa ser planejado. Então, quando a gente pensa em diagnóstico aqui no Brasil, a gente tem muitos desafios, eu acho que a Abi sabe exatamente do que a gente está falando, o desafio de diagnóstico precoce é muito grande, pouca equipe, né, habilitada, interessada, que estuda o assunto também, e o acesso a essa equipe, porque às vezes até tem uma equipe multidisciplinar especialista, mas o acesso e o recurso econômico de acesso a essa equipe, ele é muitas vezes restrito a um determinado grupo populacional. E aí, além do desafio do diagnóstico precoce, a gente tem um desafio da assistência a essa pessoa, né? Então, muitas vezes a família recebe um bom diagnóstico e sai com esse diagnóstico na mão, achando que o mundo acabou e que a pessoa agora só resta a morte, né? Então, a gente precisa desmistificando um pouco mitos que nós fomos gerando, né, dentro da própria sociedade. E eu me coloco nesse grupo que, às vezes, foi gerando mitos, porque a gente não tinha conhecimento, o conhecimento que a gente tinha de 10, 15 anos atrás. Eu vou fazer quase 15 anos que trabalho com demência. Então, o conhecimento que a gente tinha era um conhecimento muito incipiente se comparado ao que a gente tem hoje de referência bibliográfica, de banco de dados para consulta, de institutos de pesquisa, de grupos de pesquisa que estudam a demência. De tratamento. O tratamento, né, o acesso a esse medicamento. Então, tudo isso a gente tem que pensar, porque tudo isso vai mudar a nossa percepção sobre a própria doença, ou como lidar com essa doença no dia a dia. Né? No meu caso, ainda minha mãe tinha Parkinson. Então, eu tive que estudar toda essa questão do Parkinson, daí também vinha aquela, pode ser uma demência de acordo com o Parkinson, pode ser... É tantas incógnitas que
e, na verdade, pouco tratamento, né? A gente não tinha muitas coisas, a não ser um adesivo, que estava sendo iniciado ainda o tratamento. Nossa, na época da sua mãe, eu lembro, era, nossa, o diagnóstico, assim, era muito mais difícil, porque nós não tínhamos, assim, conhecimentos. Hoje nós temos aí, além dessa parte neuropsicológica também, das avaliações, e também tem os de neuroimagem, que também ajudaram bastante. Então, para poder diagnosticar assim com um pouquinho mais, o médico hoje, ele consegue chegar muito perto, o médico experiente, muito perto dos 100% aí de 100%. certeza. Eu lembro que a gente tentava algumas práticas integrativas, a gente fazia massagem, isso tudo acalmava, isso tudo melhorava, mas o Parkinson, junto com os sinais da demência, não é muito fácil, não, né? Principalmente a gente familiar, até a Rosiane está falando que a mãe dela está com 94 anos e começaram a notar a aceleração aos 90. Tem a senilidade, tem várias questões aí, porque é tão difícil dizer, é Alzheimer. Não, né? Vocês próprios estão dizendo, é uma demência. Pode ser até por um AVC, e pode ser até por tantas outras causas aqui. Então, a gente só diz assim que informe-se. Como eu sei que a Jéssica e a Cláudia estão fazendo um trabalho, né? Começaram um trabalho nos cafés em São Paulo. Olha só, conta um pouquinho como que é esse trabalho nos cafés de São Paulo, quem são as pessoas que frequentavam na área presencial e como que vocês estão hoje. Pode começar, Gé, falando um pouquinho, eu vou complementando rapidinho, né, sobre a proposta do Memory Café Brasil. Certo. Bom, o Memory Café é uma organização internacional, então a gente trouxe, né, a gente costuma falar que é uma filosofia que a gente trouxe para o Brasil. Então, nós nomeamos, a gente segue as diretrizes desse diretório internacional, a gente tem contato direto com o CEO de lá, até para seguir as normas que eles seguem, para a gente manter o padrão dos Memories Cafés. Mas a ideia do Memory Café e Brasil é juntar as pessoas, né, pessoas com ou sem declínio cognitivo, em cafeterias para promover a inclusão social. Então, o objetivo principal do projeto é a inclusão social. Então, servir de um meio para que essas pessoas elas também ganhem voz na sociedade, mas que elas busquem essa voz. A gente tem, né, os dois lados. Tem a sociedade que às vezes não dá voz para essa pessoa e essa pessoa que às vezes acuada não se faz dar voz. Então, acho que o Memory ele vem nesse sentido, né, de abraçar essas pessoas, de mostrar que isso é possível e de mostrar para a sociedade que também é possível abraçar essas pessoas. Então, o Memory, a gente trabalha bastante, né, no início a gente podia fazer os encontros presenciais, então a ideia é que seja rotativo e que a gente consiga atingir o maior número de pessoas mesmo, né? Então, a gente busca cafeterias inclusivas em diferentes locais de São Paulo para formar grupos, geralmente daquela região onde está localizada aquela cafeteria, para que a gente promova, né, estimulação cognitiva com esse pessoal. Então, a gente tem algumas 3 passos, né, bem definidos aí no Memory. A gente faz uma integração inicial, porque geralmente as pessoas não se conhecem, mas a gente tem conosco pessoas que nos seguem desde o primeiro dia, não perde um café, seja ele presencial ou online, elas estão lá, então é muito legal. Saudades, né, de sair para café. Gostoso mesmo. Acho que o peso do café é uma das coisas que mais emociona os participantes. Então, o convite não é para falar de envelhecimento, para falar de demência, o convite é para um café. E aí, nesse café, todo mundo se arruma, todo mundo se empolga, todo mundo se prepara. A cafeteria se prepara inteira para receber o Memory, o pessoal do Memory. Lá, as pessoas com declínio ou sem declínio cognitivo têm a oportunidade, que é uma das coisas que falta muito na demência, é oportunidade para a pessoa com demência. A pessoa tem a oportunidade de solicitar o seu próprio café,
puxar um assunto com o garçom, com a garçonete, dar um tempinho para o cuidador respirar e também pedir o seu café. Então, isso tudo faz parte da filosofia do Memory Café no sentido de desmistificar a demência, desmistificar o declínio cognitivo, trazendo uma linguagem menos densa, mais alegre, mais saborosa, mais cheia de memória, né? Quem não lembra de uma xícara de café quentinha? A gente consegue fazer várias associações, né? Quando a gente pensa no cheiro do café. Então, o Memory Café ele tem sido isso para a gente e tem sido isso para os participantes. Nós falamos até com a Edil, no nosso último encontro do Silvan Ocean, que eu lembro da primeira vez, né, Jé, que a gente recebeu uma pessoa, um senhor que tinha acabado de receber o diagnóstico de Alzheimer, que ele negava, ele dizia, me disseram que eu tenho isso, mas eu não tenho isso. A gente recebeu a filha desse senhor e a gente recebeu o neto. E nós fomos perguntar para a filha e para o neto por que eles tinham ido para o Memory Café, numa cafeteria francesa lindíssima. Quando vocês vierem aqui, a gente vai ficar feliz de levar vocês lá. Então, eu queria saber qual é o dia da semana ou do mês que vocês é sempre fazem? No último sábado do mês. Último sábado? Então, amanhã a gente tem Memory Café virtual, online. E aí a filha disse, olha, eu vim porque eu quero entender por que meu pai não aceita a demência. Aí a gente perguntou para o filho dela, ela disse, não, eu quero entender do que meu avô precisa, né? O que eu posso fazer para ajudar meu avô. Então, a gente viu 3 gerações num encontro tentando entender o que era um diagnóstico de demência numa cafeteria. Então, o Memory Café ele tem isso, né, Gé? Essa responsabilidade social de desmistificar o envelhecimento e as doenças associadas ao envelhecimento de maneira mais leve, né? Para que a gente possa trazer mais sabor a algo que muitas vezes só traz de sabor, né? Há um assunto que ninguém quer falar sobre ele. Então, nós vamos fazer 2 anos, agora em novembro, de Memory Café. Tivemos os desafios da pandemia, mas o Diretório Internacional disse, olha, se virem e resolvam o problema. A gente se virou dos 30, todo mundo, né? Todo mundo. E foi legal o Memory Café virtual para desmistificar mais uma questão, né? O uso de tecnologia. A exclusão tecnológica. Exatamente. Ajuda a cognição da gente, ajuda a gente a aprender mais. Olha. E foi muito legal, assim, a gente teve... E o bacana do virtual é a possibilidade da gente atingir diversos lugares, né? E a gente teve idosos do Piauí, do sul do Piauí, né, Cláudia? Nos Estados Unidos, a gente teve alguém que, inclusive, foi indicado pelo Diretório Internacional, dizendo que essa pessoa pertence ao Instituto, ao IAB. Então, participou dos Estados Unidos uma brasileira que tem uma mãe com Alzheimer lá numa comunidade brasileira nos Estados Unidos. Então, além do Brasil... Gente, a gente atingiu o Piauí, o sul do Piauí. A gente tem um grupo no sul do Piauí extremamente pertencente assim, ao Memory, né? Perdemos algumas pessoas ao longo desse período, teve um luto importante dentro desse Memory, né, Gé? Mas com a tecnologia facilitou muita coisa. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para a Jéssica, eu falei, Jéssica, dona fulana está desesperada, porque a gente ensinou ela a usar o celular, ela ganhou um segundo celular da filha com alta tecnologia, e aí conseguiu sair do nosso grupo de WhatsApp e não conseguia entrar novamente, me mandando meu áudio, pedindo para ser incluída, que ela não consegue mais ficar sem celular. Aí eu digo, Jéssica, por favor, inclua, porque a gente não pode perder essa pessoa. Então, a pandemia também trouxe isso para o Memory, né? E a gente está vendo muitas pessoas que se conectaram, que eu vejo assim nos nossos grupos, nos movimentos da longevidade, 90 anos, blogueiras. O link da bio, né? É o raio do link da bio. Da bio. Não, fazendo rios no Instagram. A gente teve uma sessão, Edmere, para falar do link da bio. A gente usou uma estratégia do link da bio para fazer estimulação cognitiva. Então, assim,
Foi demais o link da bio. Foi o dia do link da bio. Olha só, e a gente está aprendendo. Eu ainda não encarei essa questão do Reels, essa coisa de Instagram, mas você vê muitos idosos, muitas pessoas. Mesmo no Instagram, a gente tem visto muitos netos trazendo as suas avós a fazer esse estímulo. É muito importante. Isso é qualidade de vida, né? Isso que a gente está falando aqui é trazer para todas essas pessoas um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Essa aproximação dos netos com seus avós, a aproximação dos filhos juntos, é importantíssima, né? Eu não tive tanta sorte assim. Minha netinha está com 6 meses. Vai ter meu Deus do céu, vai ter um tempão. Logo mais. Quando ela quiser fazer alguma coisa comigo ali. Mas ela vai aprender o Instagram, Beth. Ela vai ser a menina. Ela vai te ensinar outras coisas que nem a gente tem ideia do que a gente vai aprender ainda. Beth, explica para o pessoal o que é o IAB, aonde o IAB está, como que as pessoas podem... Eu coloquei já lá, mais ou menos, não saiu tudo aqui, mas lá o endereço de vocês de São Paulo e o site de vocês já está lá no YouTube. Oi, olha, até eu esquecendo as coisas aqui. Oi, meu Deus. Então, o IAB, ele desenvolve assim, diversas ações para poder cumprir com a sua missão, né? Que é aliviar o máximo possível aí os desafios enfrentados aí, que os familiares, principalmente, né, enfrentam com relação à doença de Alzheimer ou outra forma de demência também. Então, nós temos grupos de apoio, de educação e apoio presenciais. Aqui em Curitiba é ali no Hugo Lang, que acontece na Igreja Sagrados Corações. Em São Paulo é no bairro da Aclimação, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, da Aclimação. A Nossa Senhora do Carmo da Aclimação. E com a pandemia, né, nós começamos a nos preparar daí para fizemos já quase 70 lives, menina. Só nesse períodozinho aí de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses aí. Então, nós temos também outras ações com a comunidade. A gente sabe, a gente acredita que não basta apenas sensibilizar e informar quem já está sensibilizado, porque já vivencia a situação no dia a dia, né? Mas precisa a sociedade, a comunidade também. Então, a gente desenvolve bastante ações aí, já fizemos com motoristas de táxi, já fizemos fazemos ainda, agora que está parado, mas a gente vai continuar o trabalho com a Polícia Militar do Paraná, muito legal nossas ações com eles. Já fizemos aí em escolas, várias escolas com os alunos, daí a gente atinge a comunidade escolar toda, né? Inclusive, mandamos material para os pais. É um projeto lindo chamado Dedinho de Prosa. A gente desenvolve ações humanitárias também. Nós temos um lar em Curitiba que há 6 anos é a nossa menina dos olhos. Há 6 anos nós temos uma equipe que vai lá cantar, dançar, tocar, festejar os aniversários, fazer dia da beleza, fazer o dia da beleza com elas, a gente brinca com elas, é muito, 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 muito legal a gente acompanhar o mesmo grupo, né? O que é, Cici? Esquece de falar do canta-canta. Não. Então, nós temos isso. Com a pandemia, nós ficamos assim, quebrando a cabeça para ver o que a gente poderia fazer para dar uma animada no público que frequenta, que está sempre junto conosco, né? Que nós temos cadastrados aqui. E aí nós criamos o Canta-Canta IAB. Esse Canta-Canta foi uma jogada de mestre nossa mesmo, né? Porque deu muito certo, gente. Vocês não sabem como as pessoas gostam de cantar. Eu tenho certeza que vocês duas aí também gostam, vocês 3 gostam também.
Música e café, tudo. As pessoas, então, nós reunimos num grupo de WhatsApp, né? Temos lá 60 e poucas pessoas. Num grupo de WhatsApp, nós reunimos com o objetivo de quê? De divertir, tá? O objetivo nosso com o Canta Canta é divertir, socializar e aliviar o estresse, tá? Tanto do familiar quanto do familiar que cuida, quanto do familiar que tem a doença. Então, foi assim, tivemos um efeito muito bacana. Então, ali pode desafinar, ali pode tudo. A pessoa ensaia, a gente diz, ensaie bastante, ensaie, porque o que a gente quer é que a pessoa ouça bastante música, escolha uma, ensaie, faça milhões de vídeos e não goste de nenhum, e depois publique lá, daí vai receber, depois vai receber um monte de gente dizendo assim, que legal, foi tão bom lembrar dessa música. São comentários assim bastante sinceros, né? E tem gente que desafina a beça. Eu também, tem horas que eu não aguento o que eu estou cantando, mas eu quero cantar aquela música. Então, é muito legal. Olha, eu já vi a Beth até dançar no palco, tá? Por causa do Alzheimer. Não tem ideia. Aqui, eu me viro bem até. E cantar foi uma coisa muito gostosa, tá? Faz bem assim até pra gente. Pena que a gente não tem tanto tempo assim, né? Porque se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, a hora que eu passar a bola para Tiziana, eu quero me dedicar para cantar bastante. Então, é legal a beça, porque quem não gosta de cantar, porque a maioria ali não quer cantar, ainda tem o seu... Mas elas dizem assim, olha, eu adoro quando eu vejo que tem gente cantando, já aprende a conhecer as pessoas, ela vai lá e já começa a cantar junto também. E musicoterapia é super indicado, né? Para todas as doenças, todas as pessoas, para nós fizemos fizemos um vídeo amanhã, por sinal, nós temos a nossa live, né? Amanhã 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, no Facebook e no YouTube. Tá? Não é mimimi, pode ser depressão. Um recadinho para a gente manda o link para facilitar, mas tente entrar lá no nosso YouTube, Instituto Alzheimer Brasil, que vocês vão assistir. Começa às 10 horas. Olha o tema que eu fui dar para Adorei, não é mimimi. Para a palestra de amanhã. Nós estamos levando uma pessoa muito legal, que é o doutor Gerson Lax, ele é super conhecido aí no Rio de Janeiro, ele é psiquiatra, e ele vai falar, o tema da palestra não é mimimi. Não é mimimi. Pode ser depressão do cuidador. Então, esse mimimi é um estigma, né? Que a gente está querendo ali na entrada, eu vou dar um toque rápido, e nós vamos colocar o vídeo amanhã, estrear, né, publicar fora o vídeo deste grupo que nós fizemos, todo mundo não, mas um grupo que quis participar, ali tem as pessoas com doença de Alzheimer, então fica assim um vídeo emocionante, os familiares, os voluntários, nossa, gente, ficou uma graça, assim. Vou ter que assistir amanhã às 10 horas. E a gente tem o café do Memory Café, que horas? 10h30 amanhã. 10h30 da manhã. Olha, tudo junto, né? 10h30 a gente vai se encontrar. Não é por falta de opção, né? Isso, não é. A gente pode até trazer o pessoal do Memory, Beth, para ver a live de você. Olha! Opa! Eu vou adorar, né? Se nós vamos adorar. E olha só, o café da UIAB é virtual e o do Memory virtual também. Virtual também, olha só. Mas o bom é que todo mundo pode assistir depois, né? Vai ser uma live que aparentemente parece que é pesada, mas não vai ser, não, porque a informação é o que pode realmente fazer uma diferença boa aí, né? Gente, por incrível que pareça, já deu 1 hora. Olha só, eu quero agradecer a presença do Celso, da Silvia Roche, da Maria José, que está sempre acompanhando a gente, da Rosiana, que está aqui com a gente, já respondemos algumas coisas para ela, do Paulo Bataclin, que é o nosso parceiro e proprietário da AID, né? Então ele está sempre com a gente, Eliane Trajano, Angela Brandini,
Muito obrigada pela presença de vocês que estiveram com a gente, de todo mundo que vai estar ouvindo essa live durante aí um bom tempo, porque fica gravado, né? Hoje a gente tem aí muito conhecimento gravado, muita coisa boa para a gente poder ouvir quando a gente pode. E eu estou muito feliz. Vocês têm o contato de vocês, que São Paulo e Curitiba se unam com o mundo inteiro, né? Que a gente possa conectar mais e mais vocês. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com a Tiziana, que eu já conheço de algumas palestras, com a Beth, que eu conheço há mais de 10 anos. Olha aí, Beth. Não, mais. Muito mais. Né? Ai, Jesus, a gente já chegou a dar palestra antigamente em escolas. Quer dizer, a Jéssica e a Cláudia, que eu estou conhecendo agora através da Silverocho, muito bem-vindas. O Conecta está aqui. A gente não sabe por quanto tempo online, né? Mas eu acho que isso a gente não vai perder. Acho que a gente vai continuar se conectando online, presencialmente. O importante é a gente estar juntas, né? Sim, somos Silverocho, né? Isso, somos aí Conecta, somos IAB, somos Memory Café, somos todos, rede. Somos rede, isso que importa. Eu acho que é uma das coisas que a pandemia trouxe foi isso, né? Essa poder estar falando. Nós temos nas nossas ações, inclusive no Canta Canta, gente de Tocantins, de Recife, de diversos locais do Brasil aí. Então, foi uma integração assim maravilhosa, né? Muito, muito bom. E vou ter que convidar para o pessoal vir no próximo Chá com a Essência, em outubro, que a gente deve falar sobre dinheiro e longevidade. Olha, que dinheiro também é importante. Muito bom. Tema importante. Tema importante. Necessário. Né? Esses dois movimentos são maravilhosos. Gente, sigam o IAB, sigam o Memory Café em todas as mídias sociais, que a gente tem muito a ganhar aprendendo sempre. Sim, muita gratidão para vocês todas e todos que estão aqui. Um abraço. Muito obrigada. Abraço, querida. E nossa foto do chá, cadê das canecas? Para a gente dizer. Tô sem. Nossa caneca do Memory. Tô sem porque eu tô no laboratório, não consigo. Vou ter que convidar vocês outro dia, não tem problema. A gente volta. Na próxima a gente traz caneca exclusiva. Iabe já tem ali. Nem eu tenho canecas. Eu quero caneca do Miras, eu quero caneca do IAB. A gente manda caneca do Memory para vocês. Vamos trocar caneca. Troca caneca. E olha que eu tenho uma canecaria aqui, eu faço caneca, gente. Vocês não têm ideia. E não tem a minha. E não fiz a minha. Olha que vergonha. Vamos trocar caneca. Vamos trocar canecas. A nossa tem até a carinha aqui de cada um. Tiziana, você está de casquinha. Que demais! Ninguém rouba a caneca. Personalizada. Que demais. Amei. Obrigada, Jéssica. Tchau. Olha só, hein? Beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.